Luffy é completamente dominado pelos Gorosei, não conseguindo nem mesmo causar um dano sequer, e ainda se machucando com seus golpes. Ele está completamente em apuros. Além disso, os Chapéus de Palha também acabaram se deparando com um Gorosei em sua frente, e a batalha individual de cada um está prestes a começar. Além disso, um poder secreto em Egghead que assustou até mesmo um dos próprios Gorosei. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e depois de 3 semanas sem novos capítulos de One Piece, finalmente temos o capítulo 1112 nos levando ao ápice de Egghead, preparando a luta individual do Chapéu de Palha contra os Gorosei, nos mostrando mais segredos e também com o Vegapunk estando prestes a revelar um dos maiores segredos de One Piece até agora. Então, se você gosta dos capítulos aqui no canal, eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, porque isso de verdade ajuda demais. Mas então com isso, vamos agora para o One Piece 1112, chamado Aspecto Árduo. O capítulo então continua com o incidente de Egghead. Os marinheiros estavam com problemas com os pacifistas, que secretamente tinham sido configurados pelo Dr. Vegapunk a seguirem todas as ordens da Bonnie. Tudo o que ela mandava era absoluto para eles. Por causa disso, quando Bonnie descobriu isso, ela fez os pacifistas se virarem contra os próprios marinheiros e então começar a destruir seus navios de batalha. Porém, assim que os Gorosei chegaram em Egghead, o Gorosei Etambaron Venujuro se transformou em um cavalo esqueleto Bakotsu e com sua espada e sua velocidade incrível, ele saiu correndo por Egghead, derrotando todos os pacifistas. E em questão de minutos, nenhum pacifista mais estava de pé. Assim que isso acontece, os marinheiros então anunciam que todos os pacifistas foram contidos, e por causa disso, era para todos eles intensificarem o bombardeio, porque eles não podem permitir que Luffy do Chapéu de Palha escape com seus tripulantes, e nem podem deixar que a Bonnie também fuja. Assim então, o ataque da marinha volta, e as bombas dos navios voltam a cair em Egghead, fazendo a ilha que já estava em chamas ficar ainda pior. Vendo isso, Oimo e Kashi, 2 gigantes aliados a Dory e Brog, então decidem que eles precisam retornar logo ao seu navio porque a situação estava piorando. Enquanto isso, os marinheiros continuam seu ataque. Eles percebem os gigantes recuando e dão a ordem para destruírem também o navio dos gigantes, enviando vários navios de batalha da marinha até a costa noroeste, onde o navio dos gigantes está. A cena então muda para a costa noroeste de Egghead, onde Franky, Bonnie e Vegapunk e Atlas chegaram para entrarem no navio dos gigantes. Porém, assim que eles chegam, eles se deparam com 3 vice-almirantes, o Red King, o Ponsky e o Guillotine. Franky então imediatamente parte para cima dos vice-almirantes e se prepara para colidir golpes com o Red King. Porém, antes mesmo que o vice-almirante tivesse a chance de o atacar, o golpe do Franky foi mais rápido, e ele acertou contudo o rosto de Red King, o derrotando. Nesse momento, os gigantes Oimo e Kashi chegam até eles e Bonnie entrega o corpo do Kuma para os dois, pedindo para que eles o levem em segurança dali. Os gigantes então pegam o corpo de Kuma e correm, enquanto Bonnie e Franky continuam sua batalha contra os vice-almirantes. O vice-almirante Ponsky, então vendo Kuma sendo levado, grita com a Bonnie chamando ela de pirralha e ordenando que ela dê a arma de guerra que é o corpo do Kuma para eles. Mas Bonnie, ao ouvir isso, imediatamente corre até o vice-almirante Ponsky e o tocando, ela o transforma em uma criança. Então, gritando com ele que seu pai não é uma arma de guerra, ela o chuta com toda a força, derrubando ele no chão e deixando o vice-almirante Guillotine chocado com quão cruel a Bonnie é. Enquanto isso, a transmissão do Vegapunk continua, e falta apenas 4 minutos para que ele finalmente revele os segredos que descobriu. A cena então muda mais uma vez, desta vez para o laboratório de Egghead,
York leva o Vegapunk Mars, que está transformado no demoníaco pássaro Itsumeiji, até a sala dos monitores, onde a mensagem do Vegapunk iniciou. York fala para o Gorosei que tem certeza que o Vegapunk gravou por ali. Mars então quer parar de qualquer forma a transmissão do Vegapunk para que ele não revele os seus segredos para o mundo. Então, no mesmo instante que York diz isso, o Gorosei atira um raio enorme que destrói a sala em um instante. Porém, a transmissão ainda não parou. York, assustada, fala para o Gorosei Mars não ser irresponsável, dizendo que se ela fosse o Vegapunk original, com certeza usaria um Dendemushi Haishi para fazer a transmissão e o esconderia em algum lugar por ali. York explica que a origem real da transmissão para o mundo todo é a nova versão do Dendemushi criado pelo Vegapunk, chamado Dendemushi Haishi, e que ele com certeza está escondido em outro lugar do laboratório. Mars então com pressa para parar tudo aquilo, diz então que vai destruir o laboratório inteiro para acabar com o problema rapidamente. Porém, York o impede. Ela fala que o andar de desenvolvimento de armas e a usina elétrica também estão no prédio e que se qualquer parte dela for destruída, isso criará um efeito em cadeia, por causa dos cilindros de gás de alta pressão dentro dessas salas, e que no fim, Punk Records inteiro seria completamente destruído. Ao ouvir isso, o Gorosei Mars diz que se Punk Records pode ser danificado, ele tomará mais cuidado com as suas ações. E York responde enfesada que é claro que ele precisa ser cuidadoso, porque se algo acontecer com Punk Records, ele vai ter que se ver com ela. O Gorosei fica em dúvida com essa fala, mas antes que pudesse falar alguma coisa, ele de repente sente uma voz pequena vindo de Punk Records, e ele acredita que isso seja na verdade o novo Dendemushi que ele está procurando. E essa voz que o Gorosei disse ouvir nada mais é do que a presença que pode ser sentida pelo Haki da observação. Então não é uma voz literal, é apenas a forma que o One Piece demonstra a presença de seres vivos detectados pelo uso do Haki da observação. York então fala para o Gorosei Mars que o novo Dendemushi do Vegapunk tem o casco triangular, e Mars pede para que ela o leve até a entrada de Punk Records, imediatamente voando para lá. A cena então muda mais uma vez, agora para Stussy e Kako. Kako finalmente acordou e encontra Stussy na sala que há poucos minutos atrás teve o teto completamente destruído pelo Gorosei Mars. Stussy diz que está feliz por Kako ter recuperado a consciência, mas Kako pergunta para ela o que era aquele monstro que abriu o teto. E ela responde que pelo jeito que o monstro estava falando, com certeza era um Gorosei, fazendo Kako se espantar pelos Gorosei terem essas formas monstruosas. Kako então pergunta a Stussy se ela foi abandonada pelo bando do Chapéu de Palha logo depois que ela traiu a CP0 por eles, mas Stussy responde que ela escolheu ficar ali para completar seu último trabalho. Ela vai desativar o domo frontal enquanto os Chapéus de Palha escapam. Nami então ouve o que Stussy está falando pelo seu dispositivo de comunicação e, espantada, ela pergunta para Stussy se ela realmente não vai com eles, e ela responde que não, porque ela precisa ficar para desativar a barreira. Vegapunk Edson então explica para Nami que a barreira só pode ser desativada pela sala de comando e por isso a Stussy se voluntariou para ficar para trás, então eles têm que ser muito gratos por ela. Nami então diz que como retribuição, eles vão fazer o melhor que podem para escapar, e não deixar que o sacrifício de Stussy seja em vão. Mas Robin diz que agora com a destruição do Vega Force, eles não têm uma rota de fuga, já que o Tousan Sunny não consegue apenas com seu Couple Burst passar por cima de todos os navios da marinha. O Vegapunk Edson concorda com a Robin e diz que com seus cálculos a chance é de 100% que dê errado apenas usar o Couple Burst. Porém, mesmo assim, os Chapéus de Palha estão confiantes. O Soap diz que o Couple Burst já está pronto e é só esperar o Zoro e o Jinbe voltar que eles vão tentar fugir dali.
Edson então percebe que os Chapéus de Palha podem ter problemas se continuar com isso. Ele fala que apesar de acreditar em milagres, ele ainda é um cientista, e as chances são de que isso não vai dar certo. Então Toussaint Sunny vai precisar de mais ajuda. Dizendo isso, ele fala que vai fazer o navio do Chapéu de Palha atravessar todos os navios da marinha e chegar ao mar. Então ele pula de cima da nuvem e pede para eles confiarem nele. Edson então acerta a barreira e é explodido na hora, mas mesmo assim, de acordo com seus cálculos, isso não mataria ainda, apenas causaria um dano externo de 78%. E bom, basicamente os Chapéus de Palha não tem como fugir apenas com a propulsão que possuem atualmente, então o Edson com certeza planeja buscar alguma tecnologia que faça o Couple Burst do Sunny ter muito mais propulsão, e aí sim eles seriam capazes de fugir da ilha por cima de todos os navios. A cena então agora muda para Luffy e os gigantes Dory e Brog, no centro de Egghead. Luffy e os gigantes, ao perceber que os Gorosei não recebiam danos de seus golpes, decidem fugir da batalha. Mas assim que fazem isso, o Gorosei Shepherd de Júpiter, que está transformado em um verme de areia gigante, de repente começa a sugar o ar com sua boca com tanta força que criou um vendaval gigante, puxando tudo para dentro de sua boca. Os marinheiros da costa de Egghead viram um enorme vendaval de longe, e Luffy junto com os gigantes começaram a serem sugados, sem conseguirem irem para frente. Vendo então que não conseguiam avançar, Luffy tem uma ideia. Ele dá um chute em um prédio arrancando ele inteiro do chão, que imediatamente é sugado para dentro da boca do Gorosei. O prédio então bate em cheio em Júpiter e faz ele se contorcer pelo chão, parando imediatamente de sugar todo. Porém, logo depois disso, a forma Gear 5 do Luffy, de repente, se esgota, e Luffy sofre das consequências de usar o Gear 5, ficando muito mais fraco e parecendo envelhecer muito. Dory e Brog então se assustam com essa aparência do Luffy e perguntam o que aconteceu com ele, já que ele parece ter envelhecido do nada, e Luffy responde para eles que o seu poder da comida acabou. Ouvindo então comida, Dory e Brog perguntam para o Luffy se ele gostaria de um Hakral, que é baseado num prato típico da Islândia feito de carne de tubarão. E dizendo isso, Brog então dá para o Luffy um pedaço gigante de carne, e Luffy começa a comer perguntando por que aquela comida tem um cheiro diferente, e Brog responde que é porque é carne de tubarão, uma comida de emergência que eles geralmente carregam em Elbaf. Luffy então, após comer a carne, de repente volta à sua forma normal, gritando que se sente muito melhor agora. Porém, apesar de ter se recuperado, Luffy não ativou novamente o seu Gear 5, provavelmente porque ele precisa de mais energia para lutar de novo nessa forma. De repente então, o Gorosei Topman Warkuri, transformado no gigante javali Rock, faz uma investida e vem correndo em direção a Luffy e os gigantes. Dory grita para eles terem cuidado, e Luffy no mesmo instante pula ativando seu Gear 3, e então se aproximando do Gorosei, ele acerta um Gomu Gomu no Red Rock direto na cabeça de Warkuri. Mas ao invés de causar danos no Gorosei, Luffy acaba machucando sua própria mão porque a cabeça de Warkuri é dura demais, fazendo Luffy gritar de dor enquanto sua mão pega fogo. E bom galera, isso nos mostra que o Luffy sem sua forma Gear 5 não tem a menor chance contra a força dos Gorosei. Até mesmo um dos golpes mais poderosos do Luffy, que afetou o Kaido, não fez nada com o Gorosei. Isso nos mostra como funciona a base de força em One Piece. Por mais da metade da luta do Luffy contra o Kaido, Luffy lutou em sua forma normal, utilizando apenas seu Haki e seus golpes de borracha. E Luffy realmente estava tendo uma luta interessante contra o Kaido. É claro que ele nunca venceria o Imperador sem o seu Gear 5. Mas o que vemos agora com os Gorosei é algo completamente diferente. O golpe do Luffy não teve qualquer efeito, muito pelo contrário, foi ele quem levou o dano, fazendo a gente perceber que os Gorosei realmente estão muito acima do nível Yonkou, pelo menos dos Yonkous do nível do Kaido e da Big Mom.
A cena então muda novamente para a porta dos fundos do laboratório, onde Nami, Chopper e Usopp estão. E de repente, Usopp percebe que algo está escalando as nuvens e está prestes a chegar ali. Assim que percebe isso, as patas do Gorosei Saturno aparecem na frente deles, mostrando que Usopp, Nami e Chopper precisarão enfrentar esse Gorosei sozinhos. O que eu espero que finalmente faça os Gorosei perceberem que o Chopper não é apenas um animal de estimação e dê uma recompensa digna para ele. Já na costa noroeste, onde está o navio dos gigantes e onde Franky, Bonnie e Atlas estão, de repente um dos gigantes é cortado e cai no chão, e na frente deles aparece o Gorosei e Tambaron vendo os juros, com uma silhueta realmente demonstrando sua presença e o seu objetivo de aniquilar todos eles. A batalha de Franky, Bonnie e Atlas contra Venojuro também está prestes a começar. Voltamos então mais uma vez ao Gorosei Mars, que está procurando o Dendemushi que está fazendo a transmissão do Vegapunk. Ele volta à sua forma humana, provavelmente para não causar estragos, e entra em Punk Records. E entrando em uma sala, ele finalmente encontra o Dendemushi que está fazendo a transmissão. E Vegapunk na transmissão fala que falta apenas 1 minuto para ele finalmente revelar os segredos do mundo. Mars então se aproxima do Dendemushi, dizendo que a sorte do Vegapunk acabou. Mas de repente, ele ouve algo estranho. A onomatopeia dá a entender que é um barulho de bolhas ou de líquido. Mars então olha para cima com uma expressão muito séria e preocupada. Tem algo ali na sua frente e será um grande problema para ele. Ainda não sabemos o que está ali, mas pela onomatopeia se parecer com líquidos, pode ser um cilindro onde o Vegapunk criava seus clones, como por exemplo, os Serafins. Se lembrarmos do passado, o Vegapunk já colheu o fator linhagem do Kaido antes, tanto é que ele até mesmo já replicou a sua Akuma no Mi. Então o que impede ele de ter feito um Serafim do Kaido e ter escondido isso do governo mundial, deixando ele ali para proteger o Dendemushi? Isso realmente seria muito interessante e nos daria uma batalha digna, um Yonkou contra um Gorosei. Mas de qualquer forma, falta apenas 1 minuto para o segredo do governo mundial ser finalmente revelado. Tudo depende daquilo que está naquela sala para impedir Mars de parar essa transmissão, e então finalmente descobrirmos um dos maiores segredos até agora da história de One Piece.